Boa tarde a todos, todas. Primeiro eu queria agradecer a organização do evento, do encontro. Está sendo muito interessante essas trocas, essas interlocuções. É a primeira vez que eu participo desse encontro e eu acredito muito na força, né, de quando a gente se junta, de quando a gente se faz como coletivo, como grupo. E é muito bom conhecer cada um de vocês, conhecer a pesquisa de vocês, os processos. Eu sou artista visual, me chamo Roberta, sou de Belém do Pará. Me formei em artes plásticas pela UFPA e atualmente eu sou mestranda na Unesp, né? Faço parte do CAT, sou orientanda do professor Milton Sogabi. E, por sugestão do Milton, eu trouxe para compartilhar com vocês um projeto que eu venho desenvolvendo já há algum tempo, desde 2007, mas que tem uma série de desdobramentos e de deslocamentos também, que é o projeto Simbioses. Né? Antes disso, eu vou falar um pouquinho, né, sobre a minha trajetória. E é engraçado porque vou compartilhar, eu estou muito recente no mestrado, né? Estou produzindo a minha pesquisa, que tem alguma relação com esse projeto, né? Não é especificamente esse projeto, mas tem alguma relação. E vou falar um pouquinho da minha atuação enquanto artista. Eu escrevi um texto aqui pensando nessa fala também, que eu gostaria de ler para vocês. E a minha atuação está muito pautada nessa pesquisa das estéticas tecnológicas, né, e como as chamadas tecnologias podem coatuar na produção de significados. E o meu mergulho foi na fotografia, no vídeo, na instalação, nos meios audiovisuais como formas de expressão de um discurso através da linguagem das artes visuais. Eu comecei na perspectiva da inserção da imagem no espaço da cidade, fazendo intervenções em Belém, isso em 2004, 2005, e pensando como essa imagem ela se relaciona com a cidade, seus sujeitos, tensionando outras formas de perceber esse espaço, essa cidade, né, a cidade no qual eu morava, e de se relacionar também com esse sujeito. E nessa busca da cidade, como esse espaço de relações, eu comecei a usar o projetor multimídia, né, um projetor multimídia, que é um dispositivo móvel, de certa forma versátil, interessante para o diálogo com a paisagem das cidades, o diálogo com a sua arquitetura, com seus muros, se inserindo nos seus fluxos urbanos, como que dando vida a uma tela, fazendo emergir uma camada invisível da cidade, pronta a fazer simbioses visuais. Essas duas imagens que eu passei são de outros trabalhos, né, meio que para dar um panorama bem sucinto do meu foco, do meu interesse mesmo de produção, né, de trabalhos, que envolve muito a relação com pessoas, envolve a construção de narrativas com elas. Né. Esse, por exemplo, foi um trabalho que eu apresentei em Lençóis, na Bahia, dentro de uma mostra de intervenções urbanas, que eu conversei com mulheres da cidade e gravei os áudios dessas mulheres, contando suas histórias, né, em toda a complexidade que existe na história de vida delas nessa cidade, que é em Lençóis. E depois realizei uma projeção com essa tecedora de palha, tecendo essas histórias, e dentro dessa casa eu coloquei os alto-falantes, e essas histórias reverberavam de dentro dessa casa, que era só uma casa abandonada, antiga, que estava à venda, e essa projeção dessa mulher, num loop infinito, tecendo a palha e tecendo as histórias também. Né? Então, foi uma proposta de intervenção na cidade e de relação com essa realidade também, né? Uma tentativa. E nessa busca, né, de relacionar-se, de procurar inserir essas imagens na cidade, e nesse caminhar pela minha cidade, que no caso é Belém, eu realizei diversos projetos, até que me deparei com algo que é muito presente na paisagem de Belém, que são as árvores, né? E com a possibilidade de projeção nesse elemento, que é fortemente presente nessa paisagem. Eu comecei a produzir essas intervenções nas paisagens verdes, né, nas árvores.
Primeiramente comigo, com pessoas da minha relação, com partes do meu corpo. E eu dei a esse projeto um nome de simbiose, né? A primeira imagem, que é essa imagem aqui, se intitulava Renascer, que é a ideia de um homem se aninhando e renascendo desse espaço da natureza. Simbiose é um termo da ecologia que designa uma relação mutuamente vantajosa entre dois ou mais organismos vivos, de espécies diferentes. E é dessa forma que a simbiose aqui proposta ocorre: dois entes, imagem e natureza, sendo a natureza sendo a natureza hospedeira da arte, criando com ela um novo ser, um uno. E dessa relação, uma outra coisa é gerada, uma escultura de luz, uma criatura verde, uma árvore observadora. E aí, nesse percurso de produção, né, de experimentação, eu comecei a... Belém é uma cidade ribeirinha, né, é uma cidade que vive na margem de um rio. E do outro lado desse rio, né, existem outras margens, além da nossa perspectiva urbana da cidade. Existe a Ilha do Combu, que é uma ilha de ribeirinhos. É uma área de proteção ambiental com cerca de 15 quilômetros de extensão territorial. É uma região de aspecto rural, né, extrativista da floresta e da pesca, e que produz alimentos básicos para a área urbana, como o conhecido açaí, né, que é de fundamental importância econômica para a cidade, que faz parte da alimentação básica também dos moradores, né, do meu estado. E daí comecei a fazer oficinas com as crianças de percepção do ambiente, percepção, desenho, frotagem, algumas técnicas que eu apliquei com elas, e com desejo mesmo de aprender um pouco sobre essa comunidade que eu cresci. Do outro lado, é uma paisagem sempre à vista, mas que as pessoas não adentram muito. Hoje já tem uma questão turística acontecendo, mas até, poucos 3, 4 anos atrás, a ilha era bem mais isolada. E eu me propus a convidar as crianças, né, para participar das oficinas, e também a fazer as projeções na ilha. E as crianças me levaram aos adultos, né, e me levaram a registrar esses adultos que me ajudaram, toda a comunidade, a fazer essas projeções lá na Ilha do Combu. Primeiramente eu fiz com as crianças. E depois eu cheguei nos adultos, né? A gente realizou a primeira projeção na Ilha do Combu, nessa superfície verde, né, nesse paredão verde, com uma dimensão muito grande, né? Você pode ver o tamanho do barco ali. E seus rostos, né, agigantados e verdes, reluziam para toda a comunidade ver. Eles próprios se viam e se reconheciam ali. Foi muito interessante fazer essa experiência na ilha, porque eu percebi que o projeto, que outrora tinha essa experimentação com esse suporte, né, ele ali se conectava de uma outra forma e se identificava com aquele lugar, né? E desde então eu relacionei, né, o projeto Simbioses à Ilha do Combu e a esses sujeitos, né? E depois eu voltei na ilha e fiz outras experiências também, e sempre estou fazendo esse vai e vir de diálogo, né, com eles. Então, esse projeto atravessa esses conceitos, trazendo-os para o ambiente e paisagens ribeirinhas da Ilha do Combu. Telas verdes, palafitas, água barrenta, elementos que configuram essa paisagem. Paisagem essa que também é constituída de seus elementos sociais. E aí eu cito a Priscila Arantes, né? Paisagem como escritura pensada como dispositivo que guarda desejos, memórias e afetos, e como tela para metamorfosear tais sentimentos. Aí, na sequência... Ainda tenho tempo, Milton? Tá. Na sequência, eu, nesse navegar da imagem, eu fui experimentar uma outra superfície, que é a água, né? Porque a água amazônica, diferente de muitas águas, ela é barrenta, então ela é uma água que não é
tão translúcida, então ela funciona também como tela. E daí fiz uma série que eu intitulei de Cinema Líquido, que foi uma série de projeções nessa água, né, e ela gera esse reflexo na mata também, né. E, atualmente, eu estou desenvolvendo o projeto do mestrado em cima dessas experimentações que eu intitulei de Submersos, que é a ideia trazer essas feições, né, de ribeirinhos, sempre nesse corte da face, metade dentro d'água, metade fora, né, e atravessando esses conceitos, né, de invisibilidade do sujeito, ribeirinho, trazendo essas feições à tona e trazendo também essa paisagem. Mas se utilizar de um meio tecnológico nem sempre é afirmá-lo em todas as suas funções, é também transgredi-lo, é quebrar sua função, lhe dar outro sentido, para não ser aquilo que Arlindo Machado convencionou de chamar de funcionário das máquinas, aquele ou aquela que simplesmente reproduz a função do dispositivo. A pesquisa em poéticas tecnológicas me levaram por caminhos e por experiências expandidas, né? Uma espécie de fotografia expandida. É importante falar que tem vídeos também, né? Que existe movimento, que existe piscar dos olhos. É uma fotografia que é quase um vídeo, é um vídeo muito lento, mas não é uma fotografia que não é estática, né? O cinema expandido. Meus encontros e pesquisas me levaram a pensar obras como intervenções na paisagem urbana, intervenções nos espaços da natureza, em espaços longínquos, inter-relações entre especificidades, quebra de fronteiras entre linguagens, borrões, errâncias, encontros, relações com o outro, dar voz ao outro, produzir trabalhos que pertencem, possivelmente, também a outros sujeitos, né? Não somente o sujeito fruidor da obra, mas sujeitos invisíveis nos discursos e nos espaços hegemônicos. A obra de arte não é só produção, pode ser não só produção do artista, ela pode se constituir também de outros discursos e outros sujeitos que o artista utiliza como forma de tecer uma narrativa ou um conjunto de narrativas. Obrigada. Perguntas? Nesse evento não fiz. Você que estava em Belém, na ANPAP, fazendo projeção nas árvores? Na ANPAP? Um encontro que a gente teve lá em Belém? Talvez sim. Eu acho que sim. Bom, enfim. Lá eu lembro que não era videomapping, eram só projeções nas árvores. É isso ainda? Sim. É esse. Então, o que eu acho curioso é que não é videomapping, não tem mapeamento, mas ela se amolga nas árvores, no orgânico. Uhum. Então, é interessante porque a gente está fazendo o videomapping, tentando ter um controle da imagem numa máscara, e você joga ela num espaço não uniforme e ela se amálgama nesse lugar, né? Eu lembro de não sei se foi você, eu achei que fosse. Eu lembro que foi algum evento paralelo ao ANPAP. Sim. Que a gente acabou saindo de lá e fica. É isso mesmo. Sim. Eu lembro até hoje das imagens. É impressionante porque ela realmente toma forma e não é um videomapping. Então, eu achei bem interessante. Era só essa discussão do videomapping. Quer dizer, você não quer o controle da máscara e do padrão, mas, ao mesmo tempo, a sua imagem toma forma e a tridimensionalidade do lugar onde ela se é projetada, né? Exato. As árvores, elas têm vários planos, né? Então, ela é um elemento tridimensional. Então, quando você coloca a imagem, dependendo do ponto de vista que você está, você nem enxerga a imagem, né? Então, eu trabalho também com videomapping, então é realmente um pensamento um pouco... exato. Mas tem essa coisa de encontrar o lugar certo da árvore, né, em relação à forma humana. Então, tem trabalhos, por exemplo, em que eu busco um furo na bochecha, né, então, que você confunde, né, a anatomia humana com a anatomia do verde, né? Então, tem essa relação também. Primeiro, obrigada. Sou fã dessa menina.
Já falei por aí que eu morro de inveja dela ser orientanda do Milton e não minha, certo? Eu falei isso, repito. E o trabalho dela, a vivência do trabalho dela é muito impressionante, é muito além do que a gente vê aí. Tu não trouxeste nenhum vídeo, né, para mostrar aquela passagem, assim, porque eu acho que isso é fundamental que as pessoas vejam. A minha pergunta é, quando tu estava lá, vocês por acaso aproveitaram os barcos para poder fazer essa leitura da imagem mudando? Que eu acho que isso é o mais assim absurdo da imagem, porque vai para essa coisa fantasmagórica, né, que constrói a imagem e te pega de um jeito que a gente não consegue deixar de ver a imagem. E, de repente ela some. Dá uma frustração, tu vê que a imagem desapareceu, aí tu volta querendo ver a imagem e está tudo construído e parado naquela situação. Parado entre aspas, né? Porque são vídeos muito lentos, né? Não há uma parada mesmo. Acho muito legal. Então, a minha pergunta era primeiro sobre os barcos, como é que vocês usaram os barcos ali nessa experiência. E a experiência do visualizar essas obras, ela é muito difícil para a pessoa que não está antenada que aquilo vai acontecer. Quer dizer, tu vai andando, eu mesma. Sabia que ia encontrar, mas passei pela imagem e não vi. Essa dificuldade do percebedor, enfim, essa dificuldade que ele tem, te incomoda em algum momento, em algum nível? Sim, é interessante, né? Eu já até pensei em instalar sinalizadores, né, para orientar o ponto de vista ideal, né? Tanto que eu fiz isso com vocês quando foram lá ver o trabalho no Festival de Luzes de São Paulo. Eu pedi, por favor, veja daqui, Rô, vamos ver daqui, porque realmente tem um ponto de vista ideal, mas ao mesmo tempo é legal não controlar isso, né? É interessante também que isso seja uma descoberta de quem está vendo, né? E com relação à pergunta sobre os barcos, nesse caso aí, essa projeção foi feita de uma margem a outra, então a gente estava parado numa margem, mas o fluxo de barcos é intenso aí, porque é um lugar de moradia dos ribeirinhos. Então, eles a todo instante passavam e os outros que estavam na margem gritavam para eles, olha agora! E aí eles olhavam, gritavam e, enfim, paravam os barcos aqui na frente, né? Então, eles próprios também foram criando, né? E chamando os outros para... E eu senti falta do videozinho para eles saberem, porque não tenho tempo para mostrar. Mas eu vou mandar o link, eu posso mandar o link. Eu gostei muito, achei muito interessante o trabalho. E eu não sei se você chega a trabalhar isso na sua poética, mas o que eu achei interessante é que você dá rosto a algo que seria inanimado, entre aspas, né? Tanto quando você faz a relação com a água, com a relação com a árvore, a gente tem muito essa ideia de que você está a natureza ali, o que você falou, não vou entrar, e ela não tem uma face, você dá a face das pessoas que moram lá. E isso eu achei muito interessante. Eu gostaria que você comentasse se você tem interesse em seguir por esse caminho de... não sei se você entendeu muito bem. Essa relação, né, a floresta, ela tem uma face, a floresta olha para mim, a floresta responde. Claro que ela responde de outras formas, mas nós somos muito humanos, só lidamos com humanos, né? Sim, entendi. É interessante essa perspectiva. Eu penso dessa forma também, assim. Tanto que quando eu gravei com as crianças, eu pedia para elas se comportarem como se fossem árvores, né? Então, às vezes, faz parte até de uma forma de tentar conduzir o entendimento delas, né, do que eu estou propondo. Fechou? Mas eu não trouxe, eu tenho que mandar, não trouxe. Então, rapidinho aqui da Roberta. Eu achei bastante, Roberta, Beta, eu achei muito interessante agora essa sua exploração. Obrigado por ter voltado nessa imagem, né? É que é muito interessante sua pesquisa com esse recorte, é que você faz uma investigação dessa imagem num eixo invisível. Parece que integra muito mais essa imagem nesse âmbito. Você consegue esse seu ponto de vista de deixar você consegue integrar a imagem num eixo invisível. Eu acredito que você está num caminho extremamente interessante de maior
relação dessa imagem projetada com o ambiente real. Fantástico, parabéns. E eu já tinha visto o seu trabalho, acho que na Zipper Galeria. Eu falei, não, eu não tinha as árvores ali para mim, para dar essa textura, mas eu juro para você que eu fiquei uns 10 minutos ali olhando a imagem dessa pessoa, para mim, muito tempo. É encantador, parabéns. Obrigada, muito obrigada.